Olá, bem-vindo ao Fork Podcast. Hoje nós estamos com a Carla Tiepo, minha amiga, muito legal, super especialista em cérebro, neurocientista. Você é religiosa ou não? Não. É uma condição da própria investigação científica você ter essa isenção. Eu acho estranho os cientistas que dizem assim, não, veja bem, minha crença é uma coisa, minha ciência é outra. Eu não consigo dissociar essas coisas. Mas você acreditar em Deus não necessariamente é incompatível com a ciência, porque não dá pra gente provar que Deus não existe. Mas quem sabe a ideia do Criador seja um pouco incompatível. Né? Porque a gente notadamente percebe o aumento de complexidade à medida que o processo evolutivo acontece na biologia. E a gente tem dados sendo processados desde o DNA. Então tem processos, por exemplo, que nos assemelham funcionalmente a uma planta, cara. É muito comum uma pessoa que não percebe o quão dinâmica e o quão fantástica é a dinâmica da natureza, das informações, dos dados na natureza, ela já se cede a essa perspectiva de que existe um Criador. Deixa eu dar um break aqui e te contar um negócio. Eu sempre trago alguma coisa pra gente comer e experimentar. Eu tô com fome, inclusive. Tá com fome. A graça aqui da comida tem um pouco a ver com os porquês de eu ter aberto o podcast, que assim, é conversar com gente interessante, conhecer pessoas novas, comer comidas gostosas, mas também tem a ver de experimentar novas coisas. E tem um negócio muito legal que é de um casal que é da Márcia e do Eugênio, mandaram pra gente. O Focas, bota o arroba deles aí, @mbimel. E eles mandaram pra gente uma degustação. A caixinha já é fofa. Olha que lindo. Que massa. E aí eles mandaram cada um, pode pegar, cada Deixa um eu ver. desses aqui é um mel de um estado de diferente. Jataí. E bota na colherzinha, faz do jeito que você achar mais legal. Especial. O quanto a gente entende do cérebro? Dá pra dizer que é muito pouco ainda ou não? Não mais. Se você tivesse me perguntado isso no ano 2000, eu diria pra você, puta, a gente tá ainda Tudo bem, tateando. mas ano 2000 e faz tal. 20 anos. Então. Agora já é outro jogo. Esclareceu muita coisa já, viu? É? A ponto do pessoal achar que pode pôr um chip e ler pensamento, né? Já estão fazendo isso, né? Ainda não é muito pouco? Não. Não é porque a gente entendeu o princípio, Cava. Qual é o princípio? O princípio é o processamento analógico de frequências elétricas com conexões preferenciais e padrões elétricos. Tem conexão preferencial? Tem. Esse é o grande trabalho do neurônio. Ele tem algumas sinapses que são mais fortes do que outras. Eu conversei com o Nicoleles, que talvez seja o nosso neurocientista mais conhecido, né, no Brasil e no mundo. Chegou mais perto também de algo mais prático, né, para o futuro próximo aí de reabilitação ou até mesmo de próteses eletrônicas. Quando ele começou a fazer as próteses, eles achavam que, ok, nós vamos conectar as próteses no cérebro e as pessoas vão usar as próteses. Só que ele percebeu que ao usar as próteses, as pessoas reconectavam as áreas lesadas por causa dos estímulos. E existem neurônios no nosso corpo que tem 1,80 m, vai. No meu caso, que tem 1,70 m de altura, tem neurônio meu que tem 1,65 m. Tem nada. Tem. Porque é o mesmo neurônio que sai lá da ponta do meu pé, ele sobe por toda a minha perna, entra na minha medula e vai parar lá no meu cérebro. Peraí. O neurônio, ele recebe pela medula, certo? Sinais. Cara, como é que você sabe onde está o seu pé agora? Sem olhar. Não tem a ver com sensores que estão espalhados pelo corpo ou esses sensores são os Sensores neurônios? têm que estar conectados no neurônio, porque quem vai trazer a informação? Mas essa conexão já é o neurônio? Já. Isso ajudaria a explicar, então, membro fantasma. Lógico. Porque se eu corto uma mão... O neurônio continua. Interessante isso. É isso que acontece no membro fantasma. Que eu achei que podia ser psicológico, mas não é, é físico. É físico. É físico. E algumas vezes você vai ter dor do membro fantasma, porque quando esse membro foi amputado, ele estava doente. E foi o último estímulo dele. Exato. E ele fica reverberando aquela dor. Focas, temos perguntas? A primeira é do senhor Roberto Sampaio. Ele pergunta se um dia será possível o transplante cerebral. Não. Transplante cerebral não, mas a gente tem gente próximo da gente dizendo que vai dar para fazer o download do cérebro e upload em outra pessoa. Eu posso dar um jeito de conectar o meu cérebro a um device externo. Aí eu posso fazer um download de Cava nesse device externo e eu ainda como Carla me conectar a esse device de Cava e de uma certa forma usufruir desta mente maravilhosa. Isso é uma coisa possível. E outra coisa, vamos dizer que eu pudesse pegar a sua cabeça e colocar em mim. Ou pegar o seu cérebro e colocar, tirar o meu e colocar o seu. Quem continua vivo? A Cava ou o Cava? Mas aí não é uma pergunta filosófica? Não, o seu cérebro vai continuar funcionando.
Então, se a gente entender que a sua consciência, que o seu pensamento, que as suas experiências, que as suas memórias estão no seu cérebro, quem continua vivo é o cava. Então, o transplante certo não é de cérebro, é de corpo. Você não deve fumar maconha até os 25 anos, que pode atrapalhar o desenvolvimento cerebral. Quanto você não deve fumar? A questão sempre de qualquer substância química é quantidade, frequência, intensidade. Existem muitos fatores que aumentam a vulnerabilidade às drogas. Mas isso é de pessoa para pessoa? De pessoa para Não de pessoa. droga para droga? Não de droga para droga. Uma das outras verdades que se escuta muito é que se você fuma muito, seu cérebro murcha. Pensa que o seu cérebro é um robozinho com as engrenagens perfeitinhas, que foi um negócio super difícil de montar. E aí tem um dia que você vai lá e dá um peteleco nele. Ele continua funcionando. Tá. Daqui a pouco você vai lá e dá um tapa no meio da cabeça do robô. Play! O robô, quem sabe, perdeu alguma daquelas funçõezinhas lá, mas que você nem usa, você nem vai ver. Daqui a pouco você vem dar uma bica, joga ele de cima do prédio. Aí você vai lá embaixo e fala, e aí, robozinho, como é que você tá? Entendeu? Procrastinação. Procrastinação. Procrastinação é um fenômeno de prazer, né? Porque se eu tô aqui, eu sei que eu tenho que fazer um negócio hoje ainda. Tô aqui com você batendo papo e tal, tô aqui preocupado que eu tenho que terminar um relatório, uma apresentação. Eu falo assim, vou fazer amanhã. Amanhã cedo eu levanto e faço. Gostosinho. Entendi. Sinto um alívio. Então, toda vez que eu procrastino para daqui a pouco, para o meu eu futuro, eu estou vivendo uma sensação de prazer. Isso se torna adicto, torna um vício. Se você não dá esse esclarecimento para as pessoas, elas não entendem por que elas procrastinam, e elas começam a se sentir losers. Elas falam assim, pô, eu sou incompetente. Interessante, eu não tinha pensado nesse aspecto de que isso vira automaticamente um pequeno prazer que acaba gerando vício. Interessante isso. Eu me percebo e muita gente percebe a mesma coisa. Quando você vai dormir, né? Não quando você está dormindo, mas quando você vai dormir, quando você acha que está quase dormindo, ou quando eu tomo banho, né? Você costuma ter mais ideias. E eu imagino que é porque você desliga você fecha o olho, então parte do seu cérebro que estava muito ocupado a isso é liberado, você relaxa de certa forma. Nós temos umas redes neurais que são redes que são ativadas em determinadas circunstâncias. Quando você está em função executiva, vou ligar, vou fazer, vou acontecer, o que eu faço agora? Qual é a prioridade? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu estou com essa demanda. Tarará. Você está num tipo de rede que é a rede executiva. Fora disso, a gente tem uma rede que chama rede de default, rede modo padrão, que é meio delusória, fica divagando. Ela fica caçando o que fazer, a verdade é essa. E ela, às vezes, é atraída, né? Uma rede, uma questão elétrica, você imagina que tem um campo elétrico ali que está com mais facilidade de ser ativado. Sim. Então, aquilo vem. E é por isso que as pessoas que estão ansiosas, que estão vivendo dinâmicas emocionais, têm bloqueios criativos, têm dificuldade de se relacionar, porque elas não ficam leves. Alguns circuitos estão dominando Estão dominando a parada. Porque você está com uma dinâmica de pensamento que é uma dinâmica que te traz preocupação, ativação emocional, que é diferente dessa rede modo padrão, que é o momento que você fala assim, pô, agora não tenho nada para pensar, pense no que você quiser, cérebro, fique à vontade. Entendeu? E aí ele vai para essas redes que tem um campinho ali elétrico que tem uma chancezinha de fazer uma conexão nova. Então, são coisas que às vezes você estava pensando, que você não tinha conectado, mas na hora que você entra na rede modo padrão, fala, isso aqui tem a ver com isso, Cava. Você fala, caralho, tive uma ideia. O sono é muito importante. É muito importante, mas é muito importante. O problema de você não respeitar uma dinâmica de sono adequada é que os sintomas não vão aparecer em uma semana, não vão aparecer em um mês, não vão aparecer em um ano. Porque a gente tem grande resiliência, o corpo é bem resiliente. Então, se você passa anos dormindo mal, é possível que você só sinta esses efeitos com 50 anos de idade. Só que aí isso pode vir na forma de um processo demencial acelerado. Porque você perdeu boa parte da redundância. O sistema sem redundância é um sistema frágil. É um sistema que qualquer coisa abala. Tem que dormir tantas horas, com tal idade, ou não tem essa regra? É uma regra que tem deltas, né? Uhum. Então, por exemplo, podemos falar do adolescente. O adolescente ele sofre uma mudança de pico, ele precisa dormir mais, porque ele está sofrendo grandes transformações. Se ele dormir 10 horas, está ok. Uhum. Ele vai ficar bem com 10 horas. Se ele vai ter noite que ele vai dormir 8, vai dormir 9. O que ele não pode fazer é picotar o sono. Dormir 2 de 4. Não é a mesma coisa que 1 de 8. Porque no final da noite eu vou ter mais episódios do sono que é o sono que constrói circuitos. O sono REM. Aí, 23, 24, 25 anos, 8 horas está ok. Pode ser 7. Vai ter dia que vai ser 6, também, tudo bem. Mas
Você entendeu? Tem que ter uma Entendi. regularidade. Entendi. O que a gente entende de criatividade relacionado ao cérebro? Bom, tem um autor que pesquisou isso muito profundamente, que eu gosto muito da visão dele. Que é? Você lembra o nome? Você já tá dormindo pouco. É a idade. Ele tem um documentário que foi feito baseado num livro dele. O livro chama-se Como o Cérebro Cria. Focas. Tenho certeza que você acha o nome desse autor para mim rapidamente. Ele fala que, na verdade, você só faz 3 processos. Que você não cria nada novo. Que você mescla coisas que já existem. Você quebra e usa uma parte. E você amplifica ou distorce o que já existe. São esses 3 processos. Seria o David Eagleman. Exatamente. Esse cidadãozinho. Então, para a criatividade, referência faz muito sentido. Muito. O que mais? Liberdade. Liberdade de trabalhar fora de padrões. Se você Motivado para criar. Alguma questão psicológica que pode estar causando alguma barreira, alguma Às coisa? vezes você tem medo de errar, você não quer ser ridicularizado. Isso tem tanto no mercado. Você não quer ser ridicularizado, Mas isso, você quer acertar mas de isso prima. não é uma culpa do indivíduo. Não, todo o sistema. Isso é a culpa do sistema. Todo o porque sistema. ele pune quem erra. Desde a escola. E vou dizer mais. Ele pune quem tenta. Isso aí. Porque você se expõe. Você tem que tirar o conceito ameaçador do erro e colocar ele como um desafio. Porque você não aprende errando. Você aprende corrigindo o erro. Né? Isso não é frase minha, está aí na internet, a Monja Cohen também vive repetindo isso. Essa coisa de tentar encontrar a ordem no caos. Por exemplo, se eu tenho alguma deficiência, algum tipo de hormônio, alguma coisa, isso pode me deixar mais propenso a ser um cara que gosta mais ou aceita mais teoria da conspiração ou não? Quando você consegue encontrar uma explicação para alguma coisa que te incomoda, que você acha estranha, que você acha complexa, isso dá um pulsinho de dopamina. Isso aumenta a sua dopamina. Quando cai uma ficha, você fala assim, saquei. E essa dopamina, ela pode validar realidades que não são compatíveis com o que de fato está acontecendo. Começa a pandemia. Aí a ciência fala assim, não sei o que está acontecendo. Isso é super ruim de ficar nesse lugar, do não sei. Sim. Aí alguém fala assim, eu sei. A China criou um vírus e liberou esse vírus para matar todo mundo. Isso é uma explicação que não é absolutamente absurda. Não é nem um pouco absurda. O mas problema é você entrega... levantar como hipótese, outra coisa é você acreditar nisso piamente. Mas ela entrega ali uma solução para um dilema que você ia ficar perdido nele. E mais, te dá status de você saber a verdade frente à ignorância do mundo. Nosso cérebro está defasado para toda essa mudança que a gente está vivendo? A maior propriedade cerebral que nos ajuda muito na adaptação a esse mundo em mudanças são as funções executivas, que estão relacionadas com atenção, foco, estão relacionadas à flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, controle inibitório, que são funções muito próprias do ser humano. E essas funções, elas não vêm prontas de fábrica. Elas precisam ser provocadas e estimuladas. Quanto mais o mundo parece pronto e acessível e confortável, menos eu desenvolvo funções executivas. E essas propriedades executivas, elas têm um desenvolvimento que é tipo assim, o céu é o limite. A ponto de que o próprio QI é correlacionado positivamente com a memória de trabalho. Se você aumenta a memória de trabalho, você aumenta o QI do indivíduo. Então, quanto mais facilidade a gente encontrar no nosso meio, as pessoas que já têm dificuldade vão ficar cada vez mais para trás. E o que vai acontecer? Que o Yuval Harari já falou sobre e outros tantos autores já falaram sobre. Vai gerar um gap. Você vai ter grupos muito diferentes. Aí você tem o tal do Homo Deus, que é quem? É um ser humano, um Homo sapiens, que interage com a tecnologia de uma forma tão robusta e interessante que ele ganha superpoderes. E você vai ter um enorme contingente de pessoas que não conseguem performar naquele modelo. Para piorar, não são só indivíduos, né? A gente vai ter países assim. Isso. Você imagina daqui 100 anos, um país 20 mil anos à frente de outro. A gente vai virar formiga. Eu não consigo ver nenhum grupo político que fale assim, esse cara vai consertar essa história da participação do Brasil em tecnologia, em inovação, em desenvolvimento científico. 20 anos atrás, o argumento era, o que você vai deixar para o seu filho? Não é mais. Acabou-se. Como é que você vai viver daqui 10 anos? Carla, amei, fiquei muito feliz que você veio. Né? Eu também adorei. Focas, muito obrigado. E obrigado por quem ficou até aqui. Agradeço muito, pessoal.
Beijo, obrigado.